Na história do mundo, temos pessoas que mudaram toda a trajetória da humanidade. Uma dessas pessoas é Alexandre o Grande, conhecido por sua habilidade de conquistar vastos territórios e fundir diversas culturas. Alexandre não se tornou um dos maiores conquistadores da história apenas pelo seu poderio militar. Sua verdadeira força residia em sua capacidade de análise, pensamento estratégico e habilidade de entender e adotar elementos das culturas que encontrava. Assim como Alexandre o Grande analisava o terreno, os recursos disponíveis e a cultura de seus adversários para planejar suas conquistas, a gente pode abordar a aprendizagem de um novo idioma com uma mentalidade similar, a mentalidade de um conquistador. Nesse vídeo, eu vou explorar com você tudo o que você precisa fazer para conquistar um novo idioma. Não apenas estudando gramática e vocabulário, mas mergulhando profundamente em todas as dimensões que o tornam único. Vamos discutir como a compreensão de técnicas de aprendizagem, a análise de tendências linguísticas, a imersão cultural, a estratégia pessoal podem transformar a sua jornada de aprendizagem de idiomas. E muito prazer, se você não me conhece, meu nome é Eric Salieri, eu tenho formações em Linguística e Neurociências e a minha paixão é justamente estudar idiomas, conviver com idiomas, isso faz parte da minha vida há muitos anos já e eu fiz essas formações justamente para entender melhor como que a linguagem opera. Então esse vídeo é muito importante para mim porque eu tentei sintetizar tudo de que é mais relevante da forma mais científica possível para trazer para você um conhecimento muito valioso. Então preste muita atenção em tudo que eu vou te falar, assista o vídeo até o final, que eu garanto que vai ser uma mudança muito transformadora na sua vida, tá? Então é isso, se inscreva, confira os links na descrição após ver o vídeo e no mais, vamos agora falar sobre essas habilidades que são as habilidades que alguém que conquista idiomas, certo? Então vamos lá. Cara, eu espero que você realmente tenha entendido o que eu quero dizer com conquistar idiomas, aprender idiomas com a mente de um conquistador. Porque, cara, a aprendizagem de idiomas, ela não é linear. A linguagem é um organismo vivo. E também não é sobre como você vai se tornar fluente e você ganha uma medalha, ganha um troféu e vai colocar na sua estante. Eu sou fluente. Não é sobre isso. Aprender o idioma envolve tantas áreas diferentes. E, cara, e quando você começa a analisar e realmente aprender, depois de você passar realmente um tempo aprendendo idiomas, você começa a notar que a coisa não é simples, não é só sobre estudar um método, seguir um determinado exercício, comprar um curso que vai te deixar fluente, não é sobre isso. É sobre você ter uma amplitude de métodos diferentes, de técnicas diferentes, de vivências diferentes, experiências diferentes. Então, quando você junta esse arsenal de vivências e tudo mais, é aí sim que você entra em um estado de fluência mais frequente. Eu já falei sobre isso aqui no vídeo, no meu canal. Eu tento realmente trazer uma outra ótica para a aprendizagem de idiomas, porque conforme eu estudava, eu tinha minhas próprias experiências e eu vou mostrar para vocês os cadernos escritos que eu fiz, que eu escrevi, que eu estudei. Vou te mostrar exatamente tudo que eu fiz, mas eu também vou citar aqui as 3 habilidades, e esse é o foco do vídeo, as 3 habilidades mais importantes que você precisa desenvolver e entender muito bem se você quer realmente ter um idioma para a sua vida inteira. Eu não quero te vender um curso para que você adquira uma certa proficiência e depois você começa a perder isso. Eu não quero te oferecer uma coisa, eu criar vários vídeos aqui falando sobre método X, Y, Z, não é sobre isso. Porque idiomas para mim nunca foi sobre isso. Nunca foi sobre uma técnica melhor do que a outra, nunca foi sobre lembrar mais palavras, nunca foi sobre, por exemplo, tem algumas pessoas, tem algumas pesquisas que mostram que o número de palavras que você precisa conhecer no idioma para ser fluente é 10.000 ou algo do gênero. Eu não sei, não lembro o número exato, mas eu lembro que era um número alto e tipo assim, qual que é a praticidade disso? Qual que é a aplicabilidade disso? A minha fluência vai ser uma, a sua vai ser outra. O meu contexto de vida é um, o seu é outro. Então não existe isso de um método universal, algo que funciona para todo mundo.
Por isso que, assim, é muito difícil quando vocês me perguntam assim, você não tem um curso, você não tem alguma coisa. É difícil, gente, porque eu não quero te oferecer algo que eu não acredito. E quando eu digo oferecer, eu não digo no sentido de compra, eu digo nos vídeos que eu faço também. Eu não quero fazer vídeos que são simplistas, que vão simplesmente te vender uma pseudo-verdade. Eu quero que realmente você entenda o quão profundo e o quão diferente é você realmente incorporar um idioma na sua vida. Então, novamente, eu falei isso em outro vídeo, não é sobre você se tornar fluente ou não. É sobre você fazer uma transição de vida. Transição de vida. Gente, vocês têm noção da profundidade que é uma transição de vida? Presta bem atenção nisso aqui, gente. Ó. Você está aprendendo o idioma para fazer uma transição de vida. E se você não tem isso na sua cabeça, você está perdendo seu tempo. Se você está buscando métodos pura e simplesmente para ser mais fluente, isso não vai dar certo, isso vai te causar frustração, isso vai te causar fracassos. Talvez você até tenha progressos, porque todo método funciona. Porque, novamente, não é sobre método melhor ou outro. É sobre você entender o quão rico e o quão profundo é você realmente fazer uma transição de vida. Tá? E eu tentei trazer essa analogia do conquistador e tudo mais para que você consiga ter um olhar de que é algo sério. Então, um conquistador, quando ele começava a pensar sobre um ataque, uma invasão, ou como que ele vai conquistar um reinado, ele não pensa pura e simplesmente, o meu exército é melhor do que o dele, o meu método é melhor do que o dele. Ele tem que analisar diversos fatores. Ele tem que analisar a saúde do seu povo, a economia, a forma como ele lidera esse povo, a forma como ele vai ter que liderar o povo seguinte. Então, por isso que eu acho muito interessante a gente utilizar como referência, como inspiração o Alexandre o Grande, porque ele não era pura e simplesmente um conquistador. Ele também tinha que canalizar a energia daqueles povos que ele conquistava de uma forma que entrasse realmente, incorporasse, tá vendo como alinha as coisas? Na sua política, na sua visão de reinado ali. Então, quando você conquista um idioma, por exemplo, como você vai mantê-lo? Como você vai garantir que aquele idioma agora faz parte da sua vida? Porque vamos imaginar um contexto, por exemplo, onde você estudou pra caramba, você aprendeu, você lembra de X palavras, você detonou todos os flashcards possíveis, mas qual que é a aplicabilidade disso na sua vida? Quando que você fez essa transição? O que você conquistou de oportunidades? O que mudou na sua vida? Você mudou de ambiente, você mudou de trabalho, você mudou de país? O que aconteceu na sua vida para que você realmente aprendesse e mantesse aquele idioma? Porque note, o aprendizado é uma mudança de comportamento. Então, quando você faz flashcards para lembrar de mais palavras, o que isso muda no seu comportamento? Em que situações você vai utilizar aqueles flashcards? Então, assim, ainda que tenha contextos de, por exemplo, como pedir comida, não sei o quê, beleza, mas a vida, ela tem inúmeras facetas, certo? Então, a vida, por natureza, é improvisada. Então, é um pouco contraintuitivo para mim te recomendar alguma coisa que não condiz com a minha visão do que é a linguagem, do que é aprender o idioma, entende? Então, eu espero realmente, gente, presta atenção nisso daqui que eu vou falar agora, que eu vou discorrer sobre essas três habilidades aqui que eu citei, para que você realmente saia desse vídeo tendo um panorama, tendo artifícios, um arsenal, uma mudança de comportamento depois desse vídeo. Eu quero que você termine esse vídeo entendendo que não é tão simples quanto parece, mas eu não quero te assustar com isso também. E no final do vídeo eu vou te mostrar como que você pode suavizar esse processo, porque lembre-se, você não tem que estudar... Então, por exemplo, você não vai estudar 2 anos e vai se tornar fluente. Você vai estudar a sua vida inteira e durante a sua vida você vai ter vários momentos de fluência. Não é sobre em quanto tempo você conquista, não é sobre em quanto tempo você se torna fluente. É sobre como você faz essa transição de vida. E para isso acontecer, e falando dessa primeira habilidade, que é a autonomia do estudante, isso é absolutamente importante.
absolutamente importante. Eu acho muito difícil alguém aprender o idioma sem ter qualquer uma dessas habilidades, mas, sobretudo, a autonomia do estudante. Porque lembre, a vida ela é orgânica, ela é improvisada. Você não sabe o que vai acontecer no futuro. Você não sabe se, por exemplo, você estudou o inglês para trabalho e, de repente, a sua ideia sobre trabalho não era aquilo que você pensava e agora você tem que utilizar ela num sentido mais cotidiano. Então, tudo aquilo que você usou, talvez nem tudo seja aplicável nesse novo contexto. Por isso que você precisa ter uma autonomia para conseguir avaliar os métodos que você está utilizando, para você conseguir qual que é o estilo de aprendizagem que funciona melhor para você, quais que são as áreas que funcionam melhor para você e onde você vai encontrar essas informações. Então você precisa ter essa autonomia de saber buscar informações novas, de saber entrar em contato com pessoas novas sobre o idioma. Você precisa saber navegar dentro daquele novo reinado, que é o novo idioma que você está aprendendo. Então, você ter essa autonomia de pensamento, essa independência. E aqui eu estou dizendo, não estou dizendo para você não buscar um professor particular. Não é isso. Mas é você não esperar que todo o conhecimento vai ser dado a você. Ou seja, isso implica que você não tem expectativa de ser fluente com um curso. De que você não tem expectativa de ser fluente com uma escolinha de inglês. Que você não tem expectativa de ser fluente depois de fazer um gazilhão de flashcards no Anki. Entende isso? Você não tem essa expectativa porque você sabe que a linguagem ela é transitória, ela é orgânica, certo? Então você conseguir ter essa visão e saber realmente caminhar por essas terras e trazer as suas observações através da autoanálise, que a gente já vai entrar, para o seu professor particular, é outra história. É outra história. O nível de aprendizagem que você vai ter, a eficiência que você vai ter, porque, gente, aqui eu estou tentando ser o mais coeso possível, o mais científico possível. Então aqui nós estamos falando de práticas baseadas em evidências, basicamente. Então, isso vai ficar mais claro quando eu entrar nos outros pontos, mas para sintetizar aqui, você precisa ter uma autonomia de buscar métodos, de buscar vídeos diferentes, de buscar coisas que vão te fazer ter mais contato e conectividade com aquele idioma, com aquela cultura. Porque pensa, a sociedade ela é moldada através da linguagem. Então, toda a cultura, a arquitetura, a música, tudo que diz respeito a uma nação, seja a América, os Estados Unidos, né? Seja a Alemanha, seja a Itália, seja a França, existe todo um universo de uma realidade que você precisa conhecer, ou no mínimo ter um pouco de contato. Então não é sobre um método que vai te ensinar a linguagem pura e simplesmente de regras gramaticais ou frases comuns ou phrasal verbs ou algo do gênero. Não é sobre isso. É sobre você conseguir se conectar com aquela nação, com aquela realidade, com aquele objetivo. Entende? E para você conseguir fazer isso, você precisa de autoanálise. E aqui que entra a prática baseada em evidências que eu falei. Então, eu não quero saber qual curso você comprou ou quantas aulas você teve. Eu quero saber, nessas aulas que você teve, sobre o que você falou. Em quantos momentos você teve dificuldade? O que você achou depois da aula? Depois de uma semana que você teve aquela aula, qual foi o seu progresso? Quais palavras novas você aprendeu? E palavras no sentido assim, que impacto aprender aquelas palavras teve em você? Gente, eu posso ficar o dia inteiro fazendo perguntas aqui. Perguntas de autoanálise, e é justamente esse o ponto. Então, por exemplo, qual que é o seu contexto de vida? Qual que é o seu objetivo para aprender o idioma? Você quer simplesmente porque você acha legal? Mas beleza, por que você acha legal? O que te deu essa vontade? Quais foram os filmes, os livros ou o que quer que seja que despertou o seu interesse? Talvez tenha coisas aí que você não notou, simplesmente porque você não parou para analisar. Em relação aos flashcards, aos cursos, aos exercícios que você fez, por que você fez ele? Quais que foram os resultados? Por que você acha que você teve resultado X, Y, Z? Vocês estão vendo? Gente, em 2 minutos aqui eu fiz mais de 10 perguntas que demoram para responder, sabe? Então, por exemplo, no meu caso, agora eu vou compartilhar algumas coisas com vocês.
Então, gente, ó, eu tenho aqui o meu caderno de russo, onde eu tenho muitas coisas anotadas, tá vendo? Eu pratiquei bastante. Meu nível ainda não tá satisfatório, não é como eu gostaria, mas eu tenho bastante coisa aqui que eu fiz, certo? Aqui é o meu caderno de alemão, o segundo, na verdade. Então, eu fiz várias frases, aqui eu achei que eu devia dar um espaço, mas rapidamente eu comecei a consumir todas as linhas, certo? Então, todo o caderno está consumido de idiomas, certo? Legal. Então aqui eu tenho um caderno que eu usei tanto para russo, certo, que eu estava estudando o alfabeto, quanto para alemão, na parte de trás. Então aqui eu tenho mais flashcards em alemão, eu fiz bastante flashcards em alemão. Aqui eu tenho bastante coisa de russo também, da mesma forma, todo preenchido, certo? E nesse daqui foi quando eu comecei a fazer coisas de italiano. Eu também fiz cursos de italiano e tudo mais, mas é isso, tá, gente? Eu não fiz pouca coisa, tá me entendendo? Eu fiz vários cursos de idiomas, eu usei aplicativos. Esse aqui é o meu caderno de russo, onde eu fiz flashcards, eu estudei com músicas, eu fiz muita coisa. Então, o ponto que eu quero dizer para vocês, gente, é que eu tenho um material para análise, eu tenho data. Como que você faz ciência se você não tem data, certo? Se você não tem informações para serem analisadas, informações para passarem por uma metodologia científica, uma abordagem científica. E essa que é a questão. Você precisa encontrar uma forma de catalogar o seu progresso para você acompanhar a sua jornada. Porque, por exemplo, talvez você chegue em algum momento na sua jornada de aprendizagem que você se sinta desmotivado, que você acha que não está progredindo. Pequeno parênteses, lembrando que a progressão não é linear. Mas tá, então você tendo um registro de cada etapa que você passou, você pode olhar em retrocesso e perceber, cara, eu progredi muito, na verdade. Eu só estou com um obstáculo que eu não sei qual é. Por isso você precisa analisar. Por isso você precisa ter a autonomia do estudante para entender quais materiais você usou e, utilizando da autoanálise, entender se um funciona mais do que o outro ou não. E para juntar tudo isso, você precisa de um plano estratégico. E aqui, sabe, gente, esse plano estratégico não é sobre quando você vai ser fluente. Por isso que eu raramente menciono coisas do gênero aqui. Não é sobre quando você vai ser fluente, não é sobre quantas palavras você tem memorizadas, não é sobre quais situações e contextos, não sei o que você colocou no seu flashcard. Não é sobre isso. É sobre como você faz essa transição de vida. E a transição de vida não é só sobre você saber falar palavras no idioma ou não. Certo? Você fazer uma transição de vida é você mudar a sua cultura, é você mudar a sua visão de mundo, é você entender um novo povo, uma nova nação e entender que aquele povo tem diferenças em relação a você, tem crenças diferentes, tem uma visão de mundo muito diferente sua, porque a linguagem ela foi desenvolvida de uma forma diferente. Então, se você não entende, por exemplo, que toda a estrutura alemã como um todo, da nação alemã, ela é muito organizada, muito estruturada, muito certinho, e você vai aprender alemão, por exemplo, com uma mentalidade mais latina, que é mais livre e tudo mais, você vai se ferrar. No mínimo, ter muitas frustrações. No mínimo. Que foi o que aconteceu comigo. Eu achei que eu poderia aprender alemão da mesma forma que eu aprendi italiano ou espanhol. E isso só me causou frustração e decepção. Então, assim, você entender que para fazer essa transição não é algo simples, não é algo fácil, você precisa analisar várias áreas da sua vida, certo? E para fazer isso, você precisa de um planejamento estratégico muito a longo prazo, um prazo eterno, porque eu quero que esse idioma, eu quero que o inglês ou qualquer outro idioma que você esteja aprendendo faça parte de quem você é. Eu não quero que você esqueça. Eu não quero que você ganhe um troféu, passe numa prova e coloque na sua estante. Não gosto disso. Qual que é o propósito disso? Então, gente, eu não quero que você se assuste, tá certo? Então, aqui no meu canal tem vários vídeos onde eu falo sobre várias óticas em relação a idiomas e também nos próximos vídeos eu vou estar falando mais de coisas práticas que você pode fazer, mas agora eu tenho uma oferta para te fazer. Então, se você achou tudo isso muito complexo, eu tentei dar uma suavizada e também de como eu fiquei pensando, porque, novamente, né, eu não quero fazer um curso sobre inglês ou algo do gênero, entende? Eu não acho que condiz com a minha filosofia de vida, a filosofia que eu abordo para os idiomas, certo? Então, e também, cara, a sua realidade é diferente da minha. O seu contexto é diferente do meu.
Então as suas exigências, o seu processo, a sua jornada é diferente da minha. Como que eu vou fazer um curso que possa ser universal para agradar todas as pessoas? É impossível. Então eu desenvolvi uma metodologia prática que você possa ter análises, que você vai ter evidências do seu progresso a cada etapa da jornada. Então são 2 planos. Um é um plano de ataque, ou seja, se você já tem um certo contato com o idioma, já tentou alguns métodos, já comprou curso, etc, etc, e talvez você se encontre em um certo platô, você não sabe muito bem como avançar, você tem uma dificuldade muito específica. Para isso, esse plano de ataque funciona muito bem. É uma consultoria, a gente vai sentar, eu vou analisar todas as áreas relevantes para a sua aprendizagem de idiomas e vou te oferecer um plano completo, um documento escrito que inclui gasto de energia para... Então, por exemplo, você estudar determinada área talvez gaste mais energia do que outra, certo? Então, você utilizar determinado método talvez seja mais eficiente do que outro. Então, eu vou fazer uma análise completa de tudo que é relevante, tudo que é imprescindível para que você avance nessa etapa no seu idioma, certo? Então é um encontro de mais ou menos 2 horas, eu preciso realmente entender você muito bem. Eu preciso entender suas dificuldades, suas necessidades, a forma como você aprende, a forma como você gosta de consumir conteúdos, os seus objetivos, os seus sonhos, o que você já fez, o que você não fez. É uma lista enorme de coisas que eu preciso saber para eu poder realmente te ajudar. E a segunda opção é o plano de conquista, onde a gente vai fazer em um acompanhamento de 3 meses, eu vou analisar cada etapa junto com você. Nós teremos encontros semanais, eu quero relatórios, tá me entendendo? Esse que é o ponto, eu não quero fazer um curso que você vai assistir, vai esquecer ou vai comprar e nem vai assistir, tá me entendendo? Eu quero que você seja fluente e eu estou me comprometendo com você para isso. E a minha primeira mentorada é minha mãezinha. Minha mãe, que já está na terceira idade, né, de idade mais avançada, então para ela aprender inglês é muito mais difícil. Para isso eu estou desenvolvendo um plano muito completo para que ela aprenda inglês. Eu já tenho feito isso, na verdade, já tem um tempo, mas agora eu quero fazer algo especializado e também gravar isso, registrar para que eu tenha autoanálise, para que eu possa analisar o progresso dela de uma forma coesa, de uma forma científica, certo? E eu vou fazer vários vídeos sobre isso, e vai ser muito legal de acompanhar, principalmente porque é raro ver alguém que, assim, depois de adulto, depois de já ter vivido muita coisa, tentar aprender o idioma do zero, ainda mais de onde ela veio, é algo realmente raro. Então, esse plano de conquista, ele inclui também o documento do plano de ataque. A diferença é que eu vou estar semana a semana com você, conversando e garantindo que você vai chegar lá. Porque não é sobre novamente, não é sobre um método ou outro. Nós vamos testar vários, porque eu quero que você realmente progrida. Eu quero encontrar qual que é a sua jornada e como que eu posso fazer você caminhar nela de uma forma suave, para que você não tenha frustrações, para que você não tenha perrengues, para que você não se sinta desmotivado, para que você realmente faça essa transição de vida, certo? Então, se você quer fazer essa transição de vida, eu vou deixar os links aqui na descrição e também você pode conferir conteúdos extras no Instagram e tudo mais, mas o meu principal canal de comunicação é aqui no YouTube. Então, no mais, gente, eu realmente quero estar com você, eu quero que você aprenda esse idioma de uma vez por todas. Então, se você quer fazer essa transição de vida de uma forma mais científica, de uma forma mais estratégica, prática, baseada em evidências, com relatórios e algo muito completo, muito coeso, muito certinho, confira os links na descrição. Eu não citei, mas grandes referências para mim são esses 2 livros. Curso de Linguística Geral, que foi o livro que deu certo início à linguística como um todo, e também esse do Chomsky, sobre a natureza e a linguagem. Ele fala muito sobre como se desenvolve a linguagem, o mecanismo da linguagem e tudo mais. E tem diversos outros pensadores que me influenciaram, tem Vygotsky com a zona proximal de aprendizagem, tem conceitos da neurociência, da formação de engramas, da neuroplasticidade, da modulação de ambiente, enfim. Então eu estou realmente trazendo tudo que é
imprescindível, tudo que é de mais importante para que você aprenda, tá certo? Então, no mais, esse vídeo já ficou muito longo. Eu espero que realmente você tenha entendido o quão sério é isso daqui e o quanto que isso é necessário para que você realmente aprenda esse idioma de uma vez por todas e faça essa transição de vida para realizar o seu sonho, tá certo? No mais, te vejo numa próxima. Qualquer coisa eu estou por aqui. Você pode entrar em contato comigo no Instagram e não deixe de conferir os links na descrição, tá? Porque tem poucas vagas, inclusive, tem esse ponto. Então, eu não tenho como me dedicar 100% para todo mundo. Então, para a mentoria eu tenho poucas vagas, para o plano de conquista eu tenho poucas vagas, porque é realmente um plano de conquista, certo? Então, confira as vagas disponíveis na descrição e no mais, te vejo numa próxima.